A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade, agora nessa nova fase que nós estamos enfrentando e não estamos podendo estar nos templos, vamos trazer uma série de mensagens, para que os irmãos possam ter comunhão conosco, apesar de ser remotamente, mas somos igreja. Eu trago hoje uma palavra no Salmo de número 42, verso 1. Vou, na realidade, ler de 1 até 11, os 11 versículos, e vamos ter uma meditação, pedir a Deus que fale conosco, para nossos corações a partir desta mensagem. Diz assim o Salmo: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatido, a minha alma, e porque te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatido, a minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Nós trazemos a meditação nesse salmo nesta noite. Vamos procurar entender o que aparentemente o salmista sentia nesse momento, no momento que ele estava escrevendo esse salmo, o que o fez se expressar de forma tão aparentemente triste. Ele começa o salmo fazendo uma analogia, o estado de espírito que ele se encontrava. Como é que ele se encontrava? Ele, possivelmente um observador da fauna, da flora da região da Palestina, ele compara o seu momento, o momento espiritual, o momento que ele se encontrava, ele compara com o cervo que está fugindo dos seus predadores. E o cervo, os comentaristas, os historiadores, eles falam sobre o costume do cervo ali da região da Palestina. Quando ele está em fuga, ele procura águas, muitas águas. Com qual objetivo? O cervo, quando ele está sendo perseguido, ele entra nas águas e deixa apenas o focinho dele de fora, para se esconder de seus predadores. E por outro lado, também para tirar o odor do suor, enquanto ele foge do predador, porque o predador vai sentir o faro, vai farejar o cervo através do suor que ele emite enquanto está em fuga. E ele entrando nas águas, ele tira esse odor e também pode se ocultar, além de saciar sua sede após uma grande perseguição. Então ele compara o seu estado espiritual, o momento em que ele se encontra, como um cervo fugindo. E essa sede, ao invés de ser sede de água, ser sede de alguma sede física, ele expressa essa sede dele como uma sede de Deus. Ele diz que a alma dele está suspirando. Da mesma forma como o cervo corre, precisa encontrar urgentemente água para não ser alcançado por seus predadores. E nesse momento a alma dele está suspirando por Deus. Essa alma quer encontrar Deus. E esses predadores podem ser de diversas fontes. Hoje nós estamos vivendo um momento crítico, tanta preocupação, tanta dúvida, incerteza diante do que está acontecendo no mundo, diante do que está acontecendo na sociedade, na vida, medo de perder o emprego, medo de
perder a família, medo de perder o casamento. Há vários predadores que nos cercam nos dias de hoje. E o salmista aqui, ele clama por Deus. Ele suspira por Deus. Ele precisa ter um encontro com Deus. Ele sabe que Deus pode trazer segurança e paz para a sua alma. No verso 2 ele diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Essa sede dele, uma sede da presença de Deus. E ele faz uma pergunta, ele está conversando consigo mesmo. Às vezes nós estamos passando por determinada dificuldade que a gente não tem coragem nem vontade de se abrir com ninguém. A gente está trancado, conversando com a própria alma, consigo mesmo, seus pensamentos. Às vezes a cabeça está quente, procurando uma resposta, uma saída, mas ele está interpelando a si mesmo e necessitado de Deus. E ele faz perguntas: quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Ele quer estar na presença de Deus, ele sente essa necessidade da presença de Deus. E ele diz que a situação dele está tão crítica que as lágrimas dele servem de mantimento para ele dia e noite. Ou seja, é uma pessoa que está desesperançada, preocupada, ansiosa, amedrontada e em lágrimas. Ele está chorando. Lembrando de Ana, que Ana, quando se apresentou diante do templo lá, dentro do tabernáculo, ela simplesmente chorava. Às vezes o crente está nessa situação, uma situação tão crítica diante dos seus olhos, que a única coisa que ele consegue fazer é chorar. Precisa da palavra de Deus, precisa da presença de Deus. Ele quer ter contato com Deus, porque sabe que nesse contato, nessa presença, ele vai ser consolado. Então o salmista, ele se encontra num estado semelhante. E as lágrimas dele são agravadas, o sofrimento dele é agravado quando as pessoas começam a perguntar para ele: onde está o teu Deus? Às vezes, o próprio inimigo de nossas almas fica nos questionando: se o Senhor te ama, se Deus te ama, se esse Deus é o Deus que tu tanto fala dele, por que é que tu estás passando por uma prova tão difícil? Por que é que a tua situação está tão crítica? Por que é que tua vida está tão desregulada, desregrada e sem esperança e sem vida? E isso machuca. Né? E ele diz que quando ele se lembra disto, né, dentro de si ele derrama a própria alma. Quando ele se lembra das afrontas, das dificuldades, dos momentos que eles estão vivendo, a alma dele se derrama dentro dele. É como se ele estivesse sem forças para orar, sem forças para acreditar que pode vencer, sem forças para acreditar que ele pode continuar e que a vida pode melhorar. E ele lembra os momentos bons. A mente dele, ele faz um exercício para tentar sair dessa sua depressão, dessa sua ansiedade, da sua situação de medo. Ele faz um exercício de procurar lembrar dos momentos bons. Ele lembra, às vezes, quando ele ia à casa de Deus, os momentos de festa, de alegria, quando tudo estava bem, quando estava unido aos seus irmãos, adorando a Deus, em comunhão com os seus irmãos, dentro do templo. O povo de Israel tinha cerca de 67 dias de festa no ano. Ele procurou lembrar desses momentos de alegria, esses momentos de prazer, quando ele tinha a oportunidade de ir até a casa de Deus. Não dá para ter certeza se ele estava doente, se ele estava sendo perseguido por inimigos, o que estava acontecendo com ele, mas o fato é que ele estava impedido de ter essa comunhão. E no caso do contexto judaico, essa comunhão era no templo em Jerusalém. E ele estava impedido de ir até o templo. Não sabemos o motivo. Mas essa ausência do templo e o momento crítico que ele se encontrava, ele sabia que poderia ser solucionado na presença de Deus. E a arca da aliança, que ficava no templo, representava a presença de Deus. Então ele queria estar lá, ele queria ir até lá para encontrar com Deus, porque ele sabia que encontrando com Deus, ele teria seu sofrimento aliviado. Então ele disse que ele ia à casa de Deus com a multidão em procissão, como acontecia nos períodos de festa. No versículo 5 ele diz, ele continua conversando contigo, ele pergunta: por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Ele começa a tentar fazer um exercício e procurar a razão desse abatimento dele. Qual o motivo ele tem para estar abatido? Qual o motivo ele tem para estar perturbado? Eu lembro bem que Jesus, no Sermão do Monte, ele faz uma pergunta para os discípulos: por que vocês estão ansiosos? Jesus fica perguntando: qual o motivo da ansiedade? Vocês têm motivo para estar ansiosos? O salmista aqui está se perguntando: por que é que eu estou perturbado? Por que é que minha alma está abatida? Por que é que eu estou ansioso? Por que é que eu me encontro nessa situação? Qual motivo eu tenho para isso? Se eu sirvo um Deus tão grande,
se eu tenho um Pai Celestial que cuida tanto de mim, qual o motivo da minha fé estar vacilante? Por que é que eu estou em meio a esse desespero? E aí ele mesmo responde para si: espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ele sabe que quando se apresentar diante de Deus, ele vai louvar a Deus. Ele sabe que o socorro vai chegar. Verso 6. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Ele agora para de falar consigo mesmo e levanta a voz a Deus. Ele olha para o céu e começa a relatar o seu estado. Essa é a melhor situação. Depois de uma reflexão, de uma introspecção, de procurar entender por que é que eu estou nesse estado, o que é que está me colocando nessa situação, o que é que está me perturbando, é o momento de levantar a voz a Deus e pedir o socorro dele. Ele diz: por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. O Monte Hermon ele estava no extremo norte de Israel. Mais de 150 quilômetros de distância, provavelmente estava o salmista no momento em que ele relatava esse seu sofrimento. Ele lembrava da casa de Deus, lembrava da gloriosa presença de Deus no templo em Jerusalém. E ele estava distante aqui. Ele queria estar lá, porque ele sabia que lá ele encontraria o socorro diante do seu Deus. E aí ele relata: um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cachoeiras. Às vezes a tribulação nós atribuímos a Deus. Um abismo chamando outro abismo. Às vezes a situação está difícil e a gente fica perguntando o que é que ainda falta para piorar. Jó, quando ele estava no meio da tribulação, lá em capítulo 3, verso 25 do seu livro, ele diz assim: aquilo que eu temia me aconteceu, o que eu receava me sobreveio. Ou seja, todos os seus temores e medos aconteceram em uma situação só, num momento só. E aqui o salmista está falando: um abismo está chamando outro abismo. A cada momento a notícia pior do que a outra. A cada momento difícil um medo diferente. Jó, ele começa a receber aviso de que seus bens materiais tinham sido levados, que seus filhos tinham sido mortos, estavam mortos, e as notícias iam chegando uma após outra. É como se um abismo estivesse puxando outro abismo. E o salmista aqui, ele atribui que todas essas ondas de Deus e as vagas, como se ele estivesse em meio a um mar revolto ou um rio caudaloso, estivessem vindo sobre ele como se fosse uma ação de Deus, porque o judeu ele atribuía todas as coisas a Deus, porque ele sabia que Deus ele tinha a soberania sobre tudo que acontecia. Verso 8: contudo o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite a sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Mesmo assim, mesmo a tribulação, a dificuldade, a incerteza, ao desespero, ele sabe que Deus é misericordioso, que a misericórdia de Deus viria. Lá em Lamentações 3:22, Jeremias escreve que as misericórdias do Senhor não têm fim, novas são a cada manhã. Então o crente sempre tem uma esperança. Em meio à dificuldade ele sempre sabe que Deus é misericordioso e vai socorrê-lo. Eu lembro bem quando Davi contou o povo e que o profeta mandou ele escolher o que ele queria. Ele disse: eu quero cair nas mãos do Senhor, porque Davi sabia que servia um Deus misericordioso. Nosso Deus é misericordioso, a sua misericórdia não tem fim, novas são cada manhã. E ele relata uma oração ao Deus da minha vida, uma canção, estará consigo mesmo, né? Com ele mesmo. E essa canção em forma de oração. Louvar a Deus, anunciando as suas grandezas, confiando na sua misericórdia e sabendo que ele vai estar disposto e sempre pronto para socorrê-lo. E ele continua dizendo como vai ser essa sua oração. Direi a Deus a minha rocha, ou seja, a rocha fala de segurança, de firmeza. Ele sabe que tudo ao seu redor pode estar incerto. As ondas podem estar vindo passando sobre a vida dele, sobre a alma dele. Mas ele sabe que no momento que chegar em Deus, ele tem um local seguro. Então, para ele, Deus é uma rocha, um local de firmeza, de fortaleza. A confiança dele está depositada no Senhor. E ele disse que vai falar para o Senhor: por que te esqueceste de mim? Irmãos, Deus é misericordioso. Às vezes a gente fala coisas na nossa oração, ou vem pensamentos na nossa mente, que alguém pode até pensar: Deus não vai aceitar isso. Mas o nosso Deus entende a nossa mente, Ele entende a nossa forma de se expressar.
E o salmista está dizendo, vai perguntar a Deus, Senhor, se esqueceu de mim? Quantas vezes a gente não diz, Deus não está ouvindo minha oração, Deus não está olhando para mim. E no momento que eu mais preciso, no meio dessa toda essa dificuldade de tribulação, Deus não lembra de mim, se esqueceu de mim, Ele não sabe que eu estou passando por isso, ou faz de conta que não está vendo o que está acontecendo. E ele continua as suas indagações, porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo, ou seja, porque é que as pessoas zombam de mim, porque é que as pessoas que querem ver meu mal continuam se sobre mim, continuam tendo vitória, continuam zombando do meu quadro atual, certo? Às vezes o inimigo que nós estamos vendo é o medo do emprego, o medo de perder a saúde, tantos temores que vêm sobre a nossa vida. E a gente vê essas coisas acontecendo e fica perguntando, onde está Deus que não me socorre? Verso 10. Com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários. Ou seja, o escárnio, a zombaria das pessoas próximas que vê a situação pela qual nós estamos passando e não conseguem entender porque nós estamos nisso e começam a zombar da nossa fé e achar e dizer que Deus não vai nos socorrer, e até perguntar onde Deus está se você diz que crê nele, certo? Ele vê essas afrontas, esses escárnios como uma ferida mortal que ultrapassa pele, carne, chegando até o osso, uma dor incrível. Ou seja, ele estava passando um momento de desespero e depressão muito difícil, irmãos. Às vezes nós estamos dessa forma, que a oração é como um grito, é como um lamento, é como um grito de desespero ao céu. E os adversários continuam dizendo, onde está o teu Deus? Verso 11. Por que estás abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Aí ele luta consigo mesmo para que a sua fé não seja abalada, que a sua fé não seja eliminada. Ele continua dizendo, por que eu estou perdendo a fé? Por que é que eu estou perturbado dessa forma? Por que é que eu estou tão inseguro e a minha fé está falhando se eu sirvo a um Deus tão grande? Aí ele, nessa luta entre incredulidade e tentar afirmar a fé, ele diz para a sua própria alma, espera em Deus. Ele não perde a esperança. Ele diz, eu ainda o louvarei. O louvor ainda vai estar nos meus lábios. Eu ainda vou cantar o hino da vitória. E esse louvor, ele continua dizendo, é que o Deus, o qual é a salvação da sua face e o seu Deus. Então, irmãos, guarde essa palavra no seu coração, não perca a fé, confie no Deus que você serve, certo? Jesus nos ama, Ele não vai nos abandonar. Quando Ele estava preparando, preparando discípulos para o seu retorno ao céu, Ele disse que nós não deveríamos ficar perturbados, nós deveríamos crer em Deus e crer nele. E ele afirmou que na casa do Pai tem muitas moradas. E na continuidade dessa palavra para os seus discípulos, ele vai dizer lá na frente, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar um novo Consolador, um outro Consolador. Ou seja, nós temos o Espírito Santo ao nosso lado. Pode conversar com ele, derrame diante dele a sua oração, as suas incertezas, os seus medos, se derrame diante dele e peça o socorro. Confie nele, não perca a esperança, porque ele tem cuidado de nós. Como disse o apóstolo Pedro, lançando sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. O Senhor, ele tem cuidado de nós. Jesus disse certa vez para os seus discípulos, não temas, ó pequeno rebanho, porque a vós agradou ao Pai dar-vos o reino. Então, Deus se agradou de dar o reino dele para nós. Basta ter paciência, não perder a fé, não perder a esperança. E abra o seu coração, conte seus medos. Aquilo que você não tem coragem de relatar para alguém, relate para o Senhor. Ele está pronto para ouvir, inclusive as suas reclamações. Ele é tão bondoso e misericordioso que às vezes nós estamos murmurando e ele com paciência continua nos amando. Guarde essa palavra no seu coração, não perca a fé, siga em frente. O Senhor é conosco, o Senhor é contigo, é com a tua casa. Amém. Irmãos, eu estava esquecendo. Se você gostou, deixe o seu like. Inscreva-se no canal, aperte o sininho, que sempre que tiver atualizações você vai ser avisado. E compartilhe. Pode ser que tenha um irmão nosso, uma pessoa que está precisando ouvir uma mensagem de consolo do nosso Deus. Então compartilhe com ele. Em nome de Jesus eu agradeço
a sua participação conosco aqui. Amém.